Bom dia, igreja. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus, né? Bom estarmos juntos em momentos poderosos como este, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças também por este momento que podemos desfrutar aqui da tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este tempo precioso que podemos, como igreja, como noiva, como teus filhos, nos reunirem em teu nome, Senhor, para engrandecer aquele que é digno de toda glória, mas também de receber, ó Deus, tudo que tu tens para nós neste tempo. Entregamos, Senhor, tudo que somos, que temos nas tuas mãos, como cantamos aqui, nós nos prostramos diante de ti, nos rendemos à tua vontade, pois reconhecemos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Por isso, Senhor, recebe desde já as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor é bom, Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Então, só reforçando aqui, você que está habituado a vir na reunião de membros no início do mês, sempre, né? É uma reunião extraordinária que, querendo ou não, vai acabar substituir a do início do mês de maio, tá bom? E você vai entender na reunião de membros por que nós estamos fazendo essa reunião extraordinária aí, tá bom? Tem que vir, senão não vai saber, né? É isso aí. Então tá bom, queridos. Hoje eu quero falar com você a respeito de tipos de ajuntamentos, tá? Hoje eu quero falar contigo porque é muito normal, é bastante comum, né? Nós somos seres humanos, de vez em quando nos ajuntarmos em algum lugar, é verdade ou não é? Hoje, por exemplo, estamos aqui nos ajuntando, né? É um tipo de ajuntamento que nós estamos tendo aqui. Às vezes existem vários outros tipos de ajuntamento que ocorrem, né? Na nossa vida. Vamos falar aqui, por exemplo, dos ajuntamentos que nós temos só dentro da igreja. Tá? Quando você vai num grupo de comunhão, é um tipo de ajuntamento, não é? Juntam-se ali, algumas famílias, algumas pessoas dentro de uma casa, ok? Com um propósito. Quando nós estamos fazendo discipulado, por exemplo, aí com os comprometidos, né? É um ajuntamento, vai ter reunião terça-feira aí, olha, ajuntamento, vai ter um ajuntamento aqui de comprometidos. Então, quando tem culto, nos ajuntamos, quando tem reuniões de liderança, nos ajuntamos, quando tem grupos de comunhão, nos ajuntamos. Mas, né, existem outros tipos de ajuntamento que ocorrem por aí fora da igreja também. Não é? Quando o Porto vai jogar, o pessoal se ajunta no café para assistir, não é? O Benfica também, mas hoje em dia o pessoal do Benfica está desanimado em fazer ajuntamento. Mas as pessoas se juntam por tudo e por nada, não é? Ou seja, os ajuntamentos, eles acontecem às vezes de maneira programada, organizada, às vezes simplesmente porque acontece, não é? As pessoas gostam de se ajuntar para participar de coisas que para elas fazem sentido, possa ser um senso comum para aqueles que estão ali, né? Que se ajuntaram. Então há várias coisas que acontecem dentro de um ajuntamento. E eu quero trazer isso aqui principalmente para nós cristãos, tá? E lançar para você aqui um desafio no sentido de avaliar dentro daquilo que é o corpo de Cristo e daquilo que fazemos, né, nos ajuntamentos da igreja, qual que é o seu propósito nesse ajuntamento, ok? Então eu vou falar aqui a respeito de 2 ajuntamentos que houve na Bíblia, tá bem? E vamos trabalhar em cima deles para poder aqui então revelar um pouco algumas coisas que possam estar no nosso coração. E é assim então permitir com que o Espírito Santo venha nos alinhar, venha nos corrigir, venha nos ajudar a, quando estivermos nos juntando,
nos ajuntarmos de maneira correta, tá bom? Não sei o que aconteceu, a televisão aqui foi abaixo, aqui também, ok. Alguma coisa lá em cima. Então tá bom, pega a sua Bíblia aí, me acompanhe. Quero começar aqui com uma leitura em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Pega aí a sua Bíblia para você me acompanhar, ok? E a gente poder ler aqui juntos, tá bem? Diz assim, versículo 1. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Vamos prestar atenção aí, né? A terra toda. Ok? Sabe qual que era o idioma? Angolano? Portunhol? Qual que era o idioma? Né? Sabemos. Mas a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Certo? Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinear ou Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: o povo é um só, todos têm uma só língua, e agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Amém? Quero ler só até aqui. Você já sabe que nós estamos lendo aqui o texto, né? Uma parte do texto que conta para nós a história da Torre de Babel, tá? Torre esta que foi construída muitos anos atrás. E aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os homens caminhando pela terra e fazendo ali um ajuntamento. E dentro deste ajuntamento que eles estavam fazendo, havia ali alguns propósitos, né? E qual era o propósito para o qual eles estavam se juntando? Então nós vamos vendo aqui na história da Torre de Babel algumas coisas bastante interessantes, tá? Existem aqui, inclusive, eu gosto quando eu falo sobre a Torre de Babel, eu gosto de falar a respeito de algumas coisas que parecem até princípios relacionados à unidade. Quando nós lemos, né, que o próprio Deus falando, que quando o povo é um só, e tem a mesma linguagem, ou tem a mesma língua, parece que não existe nada que os possa impedir, né? Então, eu gosto de usar esse texto, apesar de aqui estar sendo usado, né, para algo negativo, mas é Deus falando isso, tá? Quando nós somos um, ok? Temos um único propósito, somos como um homem só, apesar de sermos várias pessoas, e temos uma mesma linguagem, o resultado é que as coisas vão se tornando possíveis de acontecer, ok? Mas nós precisamos entender aqui a problemática, algumas das problemáticas da Torre de Babel, para entender o porquê que este ajuntamento, apesar de ter um princípio bom, não estava produzindo algo bom, tá? Eu poderia dizer mais ou menos o seguinte: imagina você, né, com um carro excelente, imagina você com aquele carrão, numa estrada maravilhosa, só que pegando o destino errado. Imagina, o carro é bom, a estrada é boa, mas a direção é errada.
Eu não sei se já aconteceu alguma vez isso com você. Você está para entrar na autoestrada e está ali conversando, está meio desatento, né? E você quer ir para Lisboa e de repente você entra e vai para o porto, vira para o porto. Aí você vai vendo a placa e fala, ih, caramba, entrei errado. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, né? De na distração você pegar a autoestrada para o outro lado. Aí você fala, meu, que estrada boa, o carro é maravilhoso, mas o destino não é o qual eu deveria estar indo. Queridos, nada mais, nada menos, o Torre de Babel era isso. Entendeu? O propósito, né, de ajuntamento, né, um só homem, né, eles eram um só no coração deles, uma só linguagem, mas eles estavam indo para a direção errada. E por que eles estavam indo para a direção errada? Se nós voltarmos aí alguns capítulos, tá? E é interessante que se você ler o capítulo 10 de Gênesis, você vai acabar por descobrir que o capítulo 10, ele praticamente ele poderia estar talvez aí depois do 11, tá bem? Por quê? Porque no 10 já está falando da terra toda espalhada, as nações, os povos e tudo mais espalhados. Aí você entra no 11 e fala, ué, mas aqui o povo decidiu ser um só. Então você tem que entender bem da Bíblia para poder, né, não se confundir no que está acontecendo. Talvez o capítulo 11 deveria entrar ali no momento do 10, talvez, ok? Mas eu quero ler antes do 10, eu quero ler o 9. Capítulo 9, versículo 1, vai lá comigo. Terminou o dilúvio, Deus então vai agora falar especificamente com Noé, e vai então direcionar ele a respeito de como que tudo vai reiniciar. Ou seja, Deus vai falar, ó, agora é o restart, cara. Vamos começar de novo aqui, né, contigo, com os teus filhos. E a ordem é essa, Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Se você for ver no versículo 7, ele volta a reforçar o plano. Frutificai, multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, se espalhem por toda a terra. Ou seja, qual que era a ordem de Deus? Fala comigo, se espalhar. E qual foi o propósito na Torre de Babel? Logo no versículo 1, se juntar. Deus falou, Deus deu uma direção, Deus falou, olha, encham a terra, se espalhem, povoem. Não, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar todo mundo juntinho aqui, e nós vamos construir para nós, pode voltar lá no capítulo 11, e nós vamos construir para nós aqui uma cidade, né? Aqui o lugar é excelente, e vamos nessa cidade edificar uma torre que toca aos céus. Ou seja, era um projeto gigantesco, ok? E o propósito deste projeto ainda tinha intenções piores. Façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados. Ou seja, Deus falou, se espalhe. Ele falou, não, nós vamos fazer um nome para nós aqui, vamos ficar aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, eu conheço muito crente assim. Deus fala para fazer uma coisa, ele decide fazer exatamente o oposto, e ele bate o pé para falar, não, eu vou ficar aqui. Você está entendendo aqui? O ajuntamento que nós estamos vendo aqui da Torre de Babel, ele mostra para nós algumas coisas interessantes, tá? E uma delas é que o propósito deles não era alcançar Deus, eles queriam, a bem da verdade, substituir Deus. Eles queriam que o nome deles fosse engrandecido, eles queriam, né, em desobediência a Deus, fazer com que a vontade deles fosse estabelecida. Então, quando nós olhamos, né, o nível da unidade e o nível de uniformidade da linguagem, é algo poderoso, mas se Deus não está lá, tudo isso se torna em ruína. Todo ajuntamento que é feito
aonde o propósito não é levantar o nome de Deus, onde o propósito não é obedecer verdadeiramente a Deus, este ajuntamento pode ser um ajuntamento que se transforma em coisas ruins. Ah, mas espera aí, eu esqueci de fazer um detalhe. Quando nós falamos sobre ajuntamento, você sabe que também a família é um ajuntamento. Tem gente que até prefere dar uma juntadinha em vez de casar, né? Vamos dar uma juntadinha aí, mas é o que? Um ajuntamento, ok? Vamos entender aqui, até dentro da família, se o ajuntamento não for edificar uma família onde Deus verdadeiramente é exaltado, é levantado, se não for para formar uma família, para viver na obediência em Deus, não é um ajuntamento bom. Alô? Mas é um ajuntamento. Então olha, a gente se reúne como igreja, a gente se reúne para reuniões de estratégia e visão, para a equipe ministerial, para comprometido, para membros, a gente faz ajuntamento em grupos de comunhão, lugar, como nós falamos, é aquele lugar propício para quem quer e precisa de Deus, A gente faz ajuntamentos até maiores, juntando várias igrejas, tem acampamento para jovens e ajuntamento, e aí então vem a pergunta, nós estamos ali nos ajuntando para quê? O que é que nós queremos com este ajuntamento? É substituir Deus, ou porque nós queremos mesmo que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, na nossa unidade, naquilo que nós estamos falando, ok? Nós precisamos entender que o nosso ajuntamento, se não for com a motivação correta, de alguma maneira, de alguma forma, Deus vai intervir. Para quê? Para arrumar a casa, para consertar as coisas. E foi exatamente isso que nós vimos aqui na Torre de Babel. Deus falou, vou descer lá. Tem até algumas coisas interessantes quando a gente vê aqui no texto, E eu falo, tem muito crente, quando eu falo, muito crente gosta de viver num mundo de ilusão, Ele cria aquele seu mundo, e ele pensa determinadas coisas sobre aquilo que ele está fazendo, e bem na verdade é só ilusão, não tem nada a ver com aquilo que ele está pensando, Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo aqui da frase, Vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo toque no céu. Imagina um homem, olha, nós vamos fazer algo aqui, uma torre que toca o céu. Aí você já pensa o quê? Uau, que projeto enorme. Mas queridos, o projeto não está funcionando, parou aqui. Não tira da tela, senão me devolve aí me devolve, filho. Põe no 5 aí então, vá. O projeto era tão grande, versículo 5, parecia ser algo tão alto, que ali fala, e o Senhor desceu. Mas não era tão grande que ia tocar o céu, Deus precisou descer, quer dizer, não era tão grande quanto eles pensavam. Você está entendendo aqui? Muitas vezes você está olhando e fala, uau, meu projeto é grandioso, mas visto de cima Deus fala, coitado. Está tão iludido, ele está pensando que a coisa é gigantesca. Obrigado, deixa assim, tá bem? Sai do YouTube. É assim, nós edificamos coisas para nós que na nossa mente parecem coisas gigantescas, mas aos olhos de Deus aquilo não é nada. E quantas vezes você está pensando que você está fazendo algo importante e bom, e quando Deus desce, Deus fala assim, isso aí não tem nada a ver com aquilo que eu projetei para você, e a gente precisa dar um fim nesse negócio. Torre de Babel é exatamente isso. Exatamente isso. O princípio era excelente, mas o propósito era terrível. Logo, havendo um propósito terrível, Deus que está de olho em nós,
e nos nossos ajuntamentos, Deus muitas vezes vai intervir, e no momento parece que Ele está fazendo algo ruim, mas como Ele também tem uma visão lá na frente das coisas, o que Ele faz? Ele simplesmente já começa a mexer agora e trazer o que parece que ali, inclusive se nós continuarmos lendo, né, nós vamos ver que Deus decide trazer confusão entre eles ali, na linguagem. Vamos confundir-lhes a linguagem, para que um não entenda o outro. E quando eu leio isso, né, parece aqueles grupos de família do WhatsApp, que um começa a falar uma coisa, o tio entende outra coisa, aí a prima fica chateada e sai, aí o outro que queria dizer algo, ou seja, está todo mundo falando, ninguém se entendendo. É assim também nos seus grupos? Né? Era mais ou menos esse negócio que aconteceu. Todo mundo queria falar, mas ninguém se entendia. O negócio é, vamos embora. Vamos embora. Você está percebendo aqui? Deus trouxe confusão para a bênção deles. Tem momentos que Deus vai causar uma certa confusão na sua vida, porque tem coisa que não é para acontecer. Dá um cutucão em alguém e fala assim, ó, você está entendendo esse apóstolo hoje? Às vezes é necessário. O homem olha para aquilo e fala, e agora? Perdi o controle. Não sei o que está acontecendo. Não estou entendendo nada. Não é? E no meio disso tudo, simplesmente Deus está fazendo com que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se concretize, se realize. E aí sim, nós aqui poderíamos, deixa eu ver aqui se vai me ajudar, exato, né? Voltar para o capítulo 10, o último versículo. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras, segundo as suas nações. Eu peguei só o 31, mas você vai ver os filhos de Cã e de Jafé, a mesma coisa. Cada um deles foram espalhados segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. E não só em continentes, mas também nas ilhas. Esse era o propósito de Deus. Então é por isso que Deus vem aqui no capítulo 11 e gera esta confusão, porque assim, você pode embirrar à vontade, você pode torcer o nariz o quanto você quiser, você pode se colocar como bicho teimoso, né, do jeito que você acha que é melhor. Escuta o que eu vou te dizer, a vontade de Deus vai se realizar, o propósito de Deus vai acontecer. Você está percebendo? E aí eu estou te avisando aqui antecipadamente, para você fazer uma avaliação no seu coração, o porquê que você está participando dos ajuntamentos que existem, e se a motivação do seu coração ou o propósito não estiver correto, você fazer os ajustes necessários, para quê? Para que não venha a mão de Deus trazendo confusão. E segundo, para que a gente alcance mais rápido tudo aquilo que Deus determinou para acontecer nas nossas vidas. Você está entendendo? Então que eu falo, desde o teu lar, tua família, tá? Até o auge, né, da nossa reunião aqui. Toda vez que nós vamos lá nos reunir, não é para fazer nossa vontade, não é para exaltar o nosso nome, não é para encontrarmos formas e meios de caminhar na desobediência a Deus, não. Quando nós nos reunimos vamos entender projeto de Deus, plano de Deus, vamos diminuir para que Ele cresça, vamos fazer a sua vontade. É para isso que nós nos ajuntamos, é para isso que nós formamos família, para que o mundo saiba que esse projeto maravilhoso de Deus é um projeto que dá certo, que funciona. E é o lugar onde Deus, lá no princípio, falou que queria abençoar. Ele disse a Abraão, benditas serão todas as famílias em ti. Família é lugar de bênção, não de confusão e de bagunça. Logo, temos que diminuir para que o Senhor cresça. Temos que abrir mão do nosso eu.
Temos que sair do centro para que Ele seja o centro. Amém ou não amém? Então nós estamos olhando aqui algo, interessante, proveniente da intervenção do nosso Deus num ajuntamento. Mas eu quero falar aqui também a respeito de um outro ajuntamento, ok? E para falar sobre esse ajuntamento, eu quero também te mostrar as mesmas coisas, tal e qual eu te mostrei na Torre de Babel. Quero começar lá em Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim: enquanto participava de uma refeição com eles, para te associar aí, de quem é que está sendo falado. Enquanto Jesus participava de uma refeição com eles, e aqui nós já estamos vendo Jesus ressurreto dentre os mortos, ok? É o primeiro capítulo do livro de Atos, a ressurreição já ocorreu no final dos evangelhos, qualquer um dos 4 que você lê, ok? Então vem agora o livro de Atos mostrando o despertar da igreja, ok? Jesus ressurreto junto com os seus discípulos, participando de uma refeição com eles, também deu uma ordem para eles, ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual ele disse: de mim ouvistes, ok? E aí eu quero aqui inclusive continuar, versículo 9, está ótimo. Depois de dizer estas coisas, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu enquanto subia, apareceram diante dele 2 homens. Vamos mais um pouquinho para frente. E aqui, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto, à distância de um sábado. O que Jesus falou que era para eles fazerem? Diferentemente lá da Torre de Babel, quando nós lemos Gênesis 9, Deus falou: se espalhem. Aqui Jesus falou: se ajuntem. Ok? Então eu quero que você entenda que muitas vezes as direções de Deus, em determinados tempos, serão diferentes. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso papel não é criar mitos religiosos ou doutrinas que sempre serão assim, mas estar sempre atentos àquilo que Deus quer fazer. Lá atrás Deus falou: se espalhem. Aqui Deus está falando: se juntem, ok? E como lá atrás Deus falou: se espalha, e o homem decidiu se juntar, erraram. Aqui quando Deus falou: se juntem, tinha 2 discípulos caminhando na estrada de Emaús, fazendo o quê? Se espalhando. Jesus foi lá e falou: volta, você está indo para o caminho errado. A ordem é: vão para Jerusalém e fiquem juntos naquele lugar, aguardando a promessa do Pai. E quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam lá os 11 discípulos, ok? Mas não só eles, unidos, olha lá, fala comigo, unidos. Se dedicavam à oração, junto com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Opa, Jesus tinha irmão? Ei, Maria. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas. Fala comigo, ajuntamento. Aqui nós estamos vendo agora um ajuntamento diferente. Qual é a diferença desse ajuntamento? Comparado ao primeiro que nós vimos. Primeiro, obedecer uma voz de comando de Deus. Aqui a base era obediência. Segundo lugar, não estavam ali para engrandecer o seu próprio nome. Unidos, eles estavam como? Orando. Procurando se prostrar para ouvir a voz de Deus, entender seus caminhos, sua vontade. Você está entendendo aqui? Olha a diferença
do ajuntamento. E também não eram poucas pessoas, ok? E aí então nós vamos ver Atos capítulo 2, põe lá para mim, versículo 1. Atos 2:1. 2:1. Aí, ao chegar o dia de Pentecoste, como é que eles estavam? Todos, ajuntamento, reunidos, ajuntamento, no mesmo lugar. Não estava ninguém fora, não estava ninguém disperso, não estava cada um correndo para o seu lado, não estava cada um tentando resolver o seu. Aqui não estava valendo o ditado popular, cada um para si, Deus para todos. Você está entendendo? Então nós estamos vendo aqui mais uma vez o fator, eram todos unidos num só lugar, um só propósito. Eu poderia pegar a frase de Deus lá em Gênesis 11, onde Deus falou assim, ó, eles agora são como um. Eles agora são como um. Certo? A linguagem aqui é interessante, nós vamos ver uma diferenciação do acontecimento lá. Naquele tempo a linguagem era uma só. Todo mundo falava a mesma língua. E aqui o que nós vamos descobrir é o seguinte, que veio um som do céu como de um vento impetuoso, enchendo a casa, e apareceram línguas como de fogo distribuídas sobre eles, sobre cada um deles pousou uma, ficaram cheios do Espírito Santo, conforme ele concedia que falassem estas línguas. O que é interessante que nós vamos ver, é que lá estavam judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Gente, eu acredito na Bíblia, você também? Sim. Logo quando eu leio ali uma expressão dizendo que naquele dia, naquele momento, naquela hora, onde aquela casa foi cheia do Espírito Santo e línguas de fogo foram distribuídas, ao mesmo tempo estava congregado lá fora, havia um grande ajuntamento por causa da festa de Pentecostes, sabe do quê? De todas as nações que havia debaixo do céu. Não estou dizendo todos os homens, mas havia pelo menos um representante de cada nação ali. Havia um da China, havia um de Portugal, havia um da Espanha. Todas as nações da terra tinha pelo menos uma pessoa ali. E a Bíblia, você conhece aqui, a gente não vai gastar tempo lendo, porque eu preciso ganhar tempo contigo aqui, mas você sabe que a partir desse momento, quando o som foi ouvido, olha aqui, ó, a multidão, ó o ajuntamento, fala para a pessoa que está assim, ó o ajuntamento aí. E o que houve lá? Confusão. Ficaram confusos. Mas que tipo de confusão que houve na cabeça deles? Olha só que coisa estranha aqui, você vai ver a diferença. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Cada um deles começou a falar, peraí, como que esses caras que são galileus estão falando na nossa língua? E detalhe, eles não estão simplesmente falando só na nossa língua, mas o que eles estão falando é a respeito das grandezas de Deus. Olha aqui, 2 tipos de ajuntamento, Babel e Pentecostes. Nesse aqui, todos falavam a mesma língua, mas o propósito era errado. O que Deus fez? Confundiu as línguas para que o propósito fosse arrumado. Pentecostes, eles falavam várias outras línguas diferentes, mas o propósito era um só, trazer a salvação no meio daquele povo, falar das grandezas de Deus. Aqui, as línguas poderiam ser diferenciadas, mas era como se fosse uma língua só se falava em engrandecer ou a respeito das grandezas de Deus. Aqui, falava uma língua só, mas o propósito era, vamos levantar o nosso nome.
Então o que eu vejo aqui em Pentecostes é que Deus não quer que nós sejamos uniformes na língua, na cultura, no jeito de ser. Não, Ele quer aproveitar tudo isso que é diferente em nós, para que a gente venha falar uma única mensagem. Sabe qual que é? As grandezas de Deus que pode salvar o ser humano. Ou seja, quando nós estamos dispostos a fazer o ajuntamento, nós vamos ter que fazer uma avaliação do nosso coração. Se eu estou aqui hoje, o que é que eu quero neste lugar? Eu quero a minha satisfação? Eu quero aqui brilhar para que todos saibam quem eu sou? Eu quero aqui ser reconhecido? Eu quero ser visto? Eu quero ser exaltado? Virou Babel. Quando eu vou no grupo, eu estou lá, num grupo de comunhão, qual é o propósito daquele meu ajuntamento? Aí eu vou para lá, por quê? Porque eu sei que lá eles vão poder fazer aquilo que eu preciso. Eu sou o centro do grupo, Babel. Quando nós nos ajuntamos, o propósito é esse, Deus é o centro. Você está percebendo? Deus é o centro. O que importa é nosso ego, nosso orgulho cai, Ele se levanta, o nome dele é levantado. Então assim, em qualquer reunião quando nós vamos, eu quero que a minha vontade seja feita, vamos ter reunião aí, né? De liderança, de estratégia, aí vai cada líder batendo no peito, não, peraí, eu vou lá, e se não fizer do jeito que eu estou falando que tem que ser, né? Eu também não vou concordar, se eu não concordo. E aí começa aquela guerrilha, porque um acha que é assim, o outro acha que é assado, o outro pensa que é cozido, o outro acha que é frito, que é melhor. E de repente a gente vai percebendo, não dá nem para fazer salada de fruta, porque cada um gosta de uma fruta diferente, e ninguém está disposto a fazer algo gostoso. Nós temos que entender se os nossos ajuntamentos têm a ver com Babel, se tem a ver com Pentecostes. Ok? Pentecostes fala, Deus em primeiro lugar, a obediência ao chamado, é a sua vontade que prevalece. Aqui não é o nome de ninguém que é exaltado, a não ser o do Senhor. E o nosso foco aqui é vamos orar para conhecer cada vez mais a vontade de Deus, para que a gente possa se submeter a ela, porque se a gente se submeter à vontade de Deus, Deus vai nos dar línguas, e Ele vai nos espalhar por sobre toda a terra com uma mensagem poderosa, a mensagem das grandezas dEle. E aí vem a pergunta, por que nós nos ajuntamos? Qual é o foco do nosso ajuntamento? Ou seja, por que estamos vindo à igreja? Por que participamos de reuniões de liderança? Por que estamos em grupos de comunhão? Se não for com o objetivo de fazer o nome do Senhor crescer, brilhar, levantar, estamos com a motivação errada. Tudo bem, você está chegando agora na igreja, você talvez seja um novo convertido, você precisa de crescimento, você precisa de ajuda, e talvez você esteja pensando, mas eu pensei que lá poderiam me ajudar. Sim, te ajudar a levantar o nome de Deus, te ajudar a ser um homem e uma mulher de Deus, sim, te ajudar a se alinhar com o propósito de Deus. Não em fazer de você aquilo que você quer ser. Não levantar o seu nome ou te colocar numa posição em que você simplesmente consome todo o esforço de todos que estão à volta, porque você é o que precisa. Queridos, todos nós somos carenciados da glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Pergunta para a pessoa que está te falando, você está entendendo mesmo? Esse apóstolo. Agora o que é interessante, e aqui a gente vai falar um pouquinho de linguagem, né? Lá em Babel, Deus confundiu as línguas, ok? Aquela diversificação das línguas foi para trazer realmente confusão entre eles. Por quê? Porque Deus não era o centro. Agora aqui, a diversificação das línguas em Pentecostes já vem para trazer clareza e entendimento. Você está vendo aqui a diferença?
Você está conseguindo perceber as coisas? E por que muitas vezes as coisas não estão fluindo como deve ser lá dentro da sua casa? Porque apesar dos dois falarem o português, o coração está errado. O homem não entendeu a convocação de Deus para ele dentro do lar, para a esposa, para os filhos. Ou vice-versa, a mulher não entendeu a sua parte nem o seu papel. Deus disse ao homem para que ele, à semelhança de Cristo, desse a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. E da mesma forma a mulher viesse se submeter ao homem, assim como a igreja é submissa a Cristo, que é o cabeça da igreja. Você está entendendo? Mas daí não, a mulher quer virar o cabeça, certo? Não, mas aí não, o homem não está disposto a dar a vida pela esposa. E aí? Os dois falam português. Eles são como que, é uma família, um homem só. Eles são um só lá dentro. Levam até às vezes o mesmo apelido. A linguagem é igual, mas a motivação do coração não. Estou querendo te mostrar aqui, quer ver o teu lar dar certo? Quer ver as coisas funcionar? Marido e mulher, se prostrem diante do Senhor. Se reúnam de verdade dentro do lar, em obediência a Cristo. Cada um entendendo a sua individualidade, particularidade, diferença, mas com um só propósito: Deus seja engrandecido aqui na nossa casa. Que as grandezas de Deus não sejam apenas ouvidas, mas sejam vistas no nosso lar. A mesma coisa no relacionamento entre pais e filhos. Filhos tentando dominar os lares, estabelecer a sua vontade. Pais querendo forçar a barra, querendo que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. Não, meu filho vai ser jogador de futebol. Foi o sonho do pai a vida toda ser jogador de futebol. Como ele não conseguiu, ele vai pôr o filho. Já errou, porque Deus vai levar seu filho para ser missionário na Índia, para comer gororoba. Para que futebol se na Índia nem sabem jogar futebol? Você está entendendo o que eu estou te falando? Logo, pais inteligentes educam seus filhos de maneira inteligente, procurando conhecer a vontade de Deus para aquela criança. Já oram desde o ventre já, pelos seus futuros cônjuges. Você nem sabe de onde vem, quem será, como será, mas já está orando, falando: Deus, prepara para esse aqui, aquele que vai ajudar a viver o chamado. Você está entendendo? Então, queridos, nós estamos vendo aqui uma diferença dos ajuntamentos, que vai ter que fazer algo aqui dentro de nós, diferentemente. Então, olha só que coisa interessante. Lá em Babel, Deus fala: vou descer. Lá em Pentecostes, Deus é levantado. Enquanto em Babel Deus tem que descer, em Pentecostes Deus é levantado. Você está entendendo? Enquanto lá em Babel, o orgulho do homem sobe, lá em Pentecostes o Espírito Santo desce. Eita Deus! E aí agora a gente faz a avaliação. E o nosso ajuntamento, o que a gente quer? Confusão de linguagem para haver dispersão? Ou nós queremos um nível de ajuntamento em que o Espírito Santo de Deus desce, e apesar de não falarmos as mesmas línguas, a grandeza de Deus é que é revelada. O que é que nós queremos? O que é que nós pretendemos? Eu quero a grandeza de Deus. Eu quero que cada ajuntamento desse, o Senhor tome uma decisão de falar assim: hoje é dia da gente encher esse povo do meu Espírito Santo. Cada ajuntamento como esse, nós não estamos aqui focados no sentido de, pronto, esse culto precisa acabar logo porque eu tenho coisa para fazer. Não, a gente está aqui porque a gente quer que o Espírito Santo venha, nos tome. Você está entendendo? Eu não sei. De repente eu estou falando algo aqui e estou completamente iludido.
Estou pensando que é um projeto grande esse aqui, né? E a verdade, Deus olha para ela assim, coitado daquele apóstolo. Né? Você está entendendo o que eu estou te falando? Com que motivação você tem ido em cada reunião, em cada ajuntamento? Com que propósito você está se juntando com pessoas? Então aqui começa a ser feita a avaliação do próprio coração e da própria mentalidade. Porque o que Deus quer fazer, Ele quer nos dar uma linguagem que vem do céu, não vem de homens. Ele quer nos dar um plano que vem do céu, não vem de homens. Lembra? Babel estava lá. O homem falando uns para os outros, falando, vamos fazer isso. Aqui é simplesmente Deus falando pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Façam isso. A promessa do Pai já foi declarada, espera lá. Você está percebendo aqui? Deus quer nos dar esse tipo de linguagem diferenciada, sabe, que vem do alto. O propósito, o plano que vem do alto, não de homens. Ele quer que sejamos cheios dele, cheios do Espírito Santo, e não cheios de egos e vontades e anseios que não nos conecta com aquilo que ele na verdade é. Então que quando nós decidirmos nos ajuntar, que a gente possa se juntar de maneira correta, seja dentro de casa, seja num grupo, seja dentro da igreja, que a gente consiga entender e ministrar isso no nosso coração. Se não for para levantar aqui o nome de Deus, não vale a pena a gente se juntar. Se não for para eu aqui refletir quem Deus é, se calhar não vai valer a pena a gente se juntar. E aí então nós vamos ter que pegar a referência de como que Deus é, ou de como Jesus se manifestou, ou das coisas que Ele falou a respeito dele próprio, como um exemplo daquilo que eu e você, hoje, seus discípulos, deveríamos ser, não é? Jesus falou, eu não vim na terra para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida a muitos. Quando você se junta, você vem para ser servido, ou você vem para servir e dar a vida a muitos? Isso muda tudo. Isso muda tudo, por quê? Porque o serviço é uma forma de adoração. Quando eu estou no meu coração disposto a não ser servido, mas servir a todos, o resultado é que eu estou entrando numa outra esfera e num outro nível, ao qual só Ele pode me colocar. Na intimidade nós vamos acabar descobrindo. Nós estamos num ano que nós estamos falando bastante sobre essa questão da intimidade, e estamos trabalhando, seja no grupo de comunhão físico, seja em alguns grupos online, nós estamos trabalhando bastante disso. Eu tenho pena que muita gente da igreja está escolhendo não desfrutar. Eu tenho pena. E está tudo aí disponível, hein? Hoje, distância, horário, isso daí tudo, né? Mas tem gente que ainda está escolhendo não querer. E é lógico que é difícil falar este nível aqui, para quem não está entendendo o principal nível, que é o da intimidade. Para que a gente se ajunta com o Senhor? Porque o primeiro ajuntamento tem que ser com Ele. Eu me junto com o Senhor por quê? Porque eu estou cheio de conta para pagar, porque eu estou cheio de problema em casa, porque eu tenho um monte de coisa para resolver e eu preciso que Ele seja aqui o meu servo que resolve toda a problemática. Afinal de contas, Ele é o Todo-Poderoso que veio para me servir. Ele até falou isso. Ou eu me junto com Ele para entender algo, que nele eu já tenho tudo. Nele eu já tenho todas as coisas.
Então eu me junto com Ele para ser cada vez mais parecido com Ele. Para ser mais parecido com Ele. E conforme eu vou me tornando mais parecido com Ele, não é só a minha mentalidade que muda. A minha conversa muda, as minhas atitudes mudam. A minha postura diante das pessoas, nos ajuntamentos ou fora dele, muda. Tudo muda. Por quê? Porque agora, conforme mais íntimo eu vou me tornando dele, mais eu vou esvaziando de mim mesmo para que ele vá crescendo. E aí então a vida que eu vou levando já não é mais a minha vida, mas é a vida dele em mim. Esse é o foco do cristianismo. Esse é o foco. Você não entendeu que você vai ter que morrer para você mesmo? Você não entendeu que aceitar Jesus é morrer para si mesmo? Então por que você está forçando ainda a barra? E está se juntando ainda para forçar ainda mais a barra? Para levar as pessoas a fazer o que você acha que tem que ser feito. Em vez de você entender que nós estamos juntos para entender o que Ele quer. Revelar aos nossos corações para aquilo que precisa ser feito. E aí então Ele vai pegar homens e mulheres com este coração e vai começar a distribuir línguas. Uma linguagem única que faz você revelar a grandeza dos céus. Vou descontextualizar um pouco Atos 2 para nós aqui. Mas cada um aqui, meus queridos, vai ter um estilo de linguagem. Não é só de conversa, estou te falando, corporal. Você está percebendo? O jeito de ser que revela Cristo. É uma linguagem. A forma como você anda, como você trata as pessoas, a forma como você dentro do ajuntamento faz a diferença, exalta quem? Você vai lá e marca o território, você chega lá, todo mundo, epa, que benção, chegou você, olha aí, ó, ainda bem que você veio. Aí o teu ego enche, fala assim, talvez se eu não tivesse aqui essa reunião, não seria a mesma coisa. Glória a mim, louvado seja eu. Ainda bem que eu vim. Acabou. Mas lógico, a gente também tem a falsa humildade. Chegou o cara, ainda bem que você veio. Glória seja Ele, aleluia Jesus. Toda glória é para Ele, mas o coração está lá. O coração está lá. Oh meu Deus, que bom que esse povo gosta de mim, né? Eu sou o cara. Você está entendendo? Que o Senhor vai gerar uma confusão em você e você de repente vai se sentir o mais miserável dos homens, parece que ninguém se importa contigo. Está percebendo? É o nível que Paulo chegou na intimidade com Deus. Ele falou assim, eu sou a escória do mundo, sou lixo, tudo que eu tenho é lixo, nada vale, sabe por quê? Porque assim, eu considerei tudo isso daí como prejuízo, perda, lixo até, sabe para quê? Para alcançar cada vez mais a Ele. Ei, apóstolo, mas não foi isso que nessa semana eu assisti o coach e tal, e ele falou que eu tinha que me valorizar, apóstolo, que eu tinha que andar com gente que está melhor do que eu. Cara, não tem gente melhor do que você, não tem, só Jesus. Você está percebendo? Quer andar com gente melhor que você? Jesus. Não, mas tem uns caras bons aí. Não, tem Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa, os caras bons, eles vão construir no seu coração, sabe o quê? Babel. Eles vão te ensinar a engrandecer o teu nome, eles vão fazer você acreditar que os teus projetos são gigantes, e Deus tem que descer para ver de tão minúsculo que é. Está percebendo? Os caras vão colocar você naquele nível de patamar intelectual. Aí você fala, nossa apóstolo, mas por que você é contra coach? Eu falo assim, não, eu sou a favor de gente que tem Deus na vida. E o problema é, meu querido, é que tem muita gente aí que não tem Deus na vida e quer discipular e está disciplinando e discipulando muita gente. Só que falta algo. Ajuntamento, uma única linguagem, mas não tem Deus lá, está enfadado a desgraça, a ruína, a confusão que dispersa. Você está entendendo? Agora, quando Deus está presente, você está percebendo a diferença aí? Sim ou não? Então presta atenção.
Quer andar com gente boa? Anda com Jesus. Quer andar com gente que tem potencial? Anda com Jesus. Quer andar com gente que sabe como é que vive a vida de verdade? Anda com Jesus. Não tem ninguém melhor do que Ele. Não tem ninguém melhor do que Ele. E conforme você vai andando com Ele, você vai ficando parecido com Ele. E aí você vai ser capaz até de andar com os outros. Nos ajuntamentos você vai vir com o coração certo. Você vai vir com a disposição certa, com a linguagem certa. Você não vem para causar confusão, você vem para trazer, sabe o quê? Unidade de espírito provocada pelo Espírito Santo no vínculo da paz. Nós não viemos para tumultuar, nós viemos para colaborar. Você está entendendo? Tem ajuntamento, principalmente de igreja, viu? Porque quando é para torcer aí para o esporte, meu Deus do céu, né? Todo mundo até bebe junto, até sem sobriedade eles estão unidos, né? Eles bebem junto, caem junto, entendeu? Tudo junto. Agora, quando chega dentro da igreja, o povo de Deus, parece que é uma luta. Parece, né, aquele corretor de telemóvel estragado. Você escreve uma coisa e sai outra, né? E pior que a mensagem vai, né? Já ficou bugado já? Você está escrevendo aquela mensagem linda, as palavras saem tudo trocada. Chega lá para o irmão, tudo trocado. Corretor bugado. Está percebendo? Nós precisamos começar a desenvolver esse tipo de ajuntamento, ao qual o Espírito Santo tem a primazia. Onde o nosso foco realmente é orar e obedecer e orar. Eu acredito que eles oravam ali até mesmo para falar assim: Senhor, dá-nos força para perseverar aqui neste lugar. Já passou mais um dia e a promessa nos cumpriu. Já veio mais um dia e ainda não chegou. Está percebendo? E eu fico até pensando, né? Como era dia de festa. É engraçado isso. Era no dia da festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu, não foi? E eu fico pensando, dia de festa é dia, eu acho que são os dias que a gente mais se distrai, não é? Né? Então eu fico imaginando aquela galera todo dia ali, orando, eu falo, é hoje. Agora a promessa do Pai, como é que vai ser? É hoje, passou, nada. Mais um dia, nada. Aí vai chegando o dia da festa, falei, festa, vamos preparar. Aí o povo vai, sabe, né? Vamos preparar a festa. Aí quando está todo mundo pensando na festa, o Espírito Santo fala, é agora. Quando eles menos imaginam. É quando eles menos esperam. Está vendo? É interessante isso, que parece que Deus gosta de bugar um pouco a nossa forma de organizar as coisas, né? Fugir da lógica, fugir da planilha, fugir da organização. Deus vem e faz tudo de uma forma como a gente nunca imaginou, a gente não esperou, a gente não organizou. Aí você fala, mas por quê, né? Simples. Se você organizou tudo, preparou tudo, está tudo do jeito que você acreditou que tem que ser, final das contas, glória é tua. Você está percebendo? Aí Deus vem e faz totalmente diferente, só para você entender que a glória vai ser sempre dele. O único nome a ser exaltado é sempre o dele. Está percebendo? Então começa a ser uma pessoa assim, mais, como é que eu falo? Despachada, não é bem despachada, é outra palavra que eu preciso. Começa a ser uma pessoa descomplicada, não fica complicando as coisas, está percebendo? Não fica aí criando métodos, não fica aí, entendeu? Procurando controlar tudo, porque Deus vai vir fazer aí uma bagunça santa. E simplesmente porque Ele sabe aonde é que o teu método, a tua disciplina e essa organização toda que você está aí procurando desenvolver vai dar. É você cada vez mais se distanciando de Deus para cumprir a tua agenda, o teu método, a tua organização. Você está entendendo? Aí Deus fala assim, olha quão longe Ele já está de mim. Ele se organizou tanto, nem percebeu que eu estou aqui desse lado. Espera aí que eu vou trazer Ele de volta. Eita Deus! Está preparado para isso? Precisamos de um coração disposto.
a como nós cantamos aqui. Prostrar e render. Está percebendo? Essa canção vem no dia certo, para nós podermos aqui, de uma forma pessoal, individual, poder agora cantar com entendimento. Entendimento. Estamos juntos aqui, não estamos? Com que propósito? Para se render, para se prostrar, para corrigir. Está sobrando muito ego aí? Então tem que diminuir. Está borbulhando muito orgulho aí? Tem que cair por terra. Está com muita resistência? Está com muita resistência às coisas de Deus? Não é bem as coisas de Deus, é só as coisas que o apóstolo fala. Essas aí eu não concordo. Deus eu concordo tudo, aquilo que o apóstolo fala eu não concordo. Então quer dizer, o apóstolo deve ser o anticristo então. Né? Não é o apóstolo, é o coordenador do ministério tal. Então aquele lá, o que é? O endiabrado, é isso? Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Entenda algo. Submeta-se. Quer ser o primeiro? Seja o último. Está entendendo? Quer ser o maior? Vai chegando lá no ponto, meu querido, de que você é o menor entre todos. Para de ser orgulhoso. Para de achar que você sabe muito. Para de achar que você tem alguma coisa, entendeu? Que vai fazer toda a diferença. Para, porque assim, se for para ser, vai ser. Se for para ser, vai ser. Você está entendendo? Se for, vai acontecer, você não precisa forçar nada. Desde que você esteja no centro da vontade de Deus, Ele é aquele que abre portas que ninguém vai poder fechar. Aleluia. Mas Ele também é aquele que fecha as portas que vão estragar você. Porque o que importa para Ele não é a porta, é você. Você às vezes está ali, né? A porta que abre, a porta que fecha. Não, Deus está olhando para o teu coração. Tem um monte de porta que Ele está fechando, sabe para quê? Para você entender que o que importa é você. E essas portas iriam arruinar a sua vida. Certo? Ele quer você ali, ó. Do ladinho dele. Porque Ele está no centro. E aí então você fica ali do ladinho dele, só ouvindo. E aí, Senhor, fala que eu te escuto, Senhor. Aí o mundo começa, a buscar te acelerar. Entendeu? Esses dias eu estava pensando nisso aqui. Eu vou terminar aqui, eu vou orar por você, nós vamos orar. Inclusive o grupo de louvor pode subir já. Vamos nos render. Estava vendo. Não é que eu seja tão velho assim. Mas eu me lembro de um tempo que era, não sei, era bobeira minha, era gostoso receber um e-mail, né? Olha, eu recebi um e-mail. Que fixe. Queridos, eu fiquei 3 dias sem abrir minha caixa de correio do e-mail. 200 e-mails. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? Quem consegue abrir 200 e-mails, ficar ali, imaginou o tempo? Eu estou te falando isso porque assim, olha como o mundo está querendo acelerar você, roubar você, tirar você do foco. Você está percebendo? Você abre uma caixa de correio, tem 200 e-mails, mas de onde vem tanto e-mail? Teve um dia que eu parei, acho que uma manhã toda, só para ficar naquele unsubscribe, né? Tá vendo? Não quero mais esse e-mail. Tem lá um que eu já mandei 10 vezes para ele, não quero receber teu e-mail. Ele insiste, ele fala, você vai receber. Ele insiste, cara. Não, vou ter que escrever um e-mail, não sei para quem, para o Mark Zuckerman aí, sei lá. O dono da Google, eu não sei nem o nome do dono da Google. Eu tenho que falar, cara, eu já pedi para não me mandar o negócio. E vocês não travam. Mas você está entendendo o que eu estou te falando? Que o mundo está acelerando a sua mente, acelerando seu coração, acelerando a sua vida. E aí chega no momento que a gente tem que entender um versículo poderoso, que fala assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. É na quietude, é no silêncio, é quando a gente para tudo que a gente sabe que Ele é Deus. É nesse plano de intimidade, é nesse ajuntamento com Ele, que a gente sabe se a gente está indo para a direção certa ou se a gente está indo para a direção errada, se o nosso ajuntamento tem a motivação correta ou se tem a motivação errada.
Porque como eu comecei aqui pregando, não adianta você ter um carro bom numa boa autoestrada se você estiver pegando a direção errada. Certo? Não adianta você ter tudo certo se o teu coração está errado. Não adianta. Por isso tem que corrigir esse coração. E eu não posso fazer isso por você, por quê? Porque eu não quero nem saber o que é que você precisa corrigir aí dentro. Porque isso aí é uma coisa que você tem que fazer com Ele. Isso é algo que você precisa mesmo ter um bate-papo muito sério com o Senhor. E você pode começar hoje aqui nesse altar, falando para Ele: Senhor, a partir de hoje eu me rendo, eu me prostro. Eu quero de verdade acabar com a Babel na minha vida. Eu não quero ajuntamento de Babel nem na minha casa, nem na igreja, nem no trabalho, nem no grupo da escola, nem no grupo da parentela. Não quero, eu não quero viver Babel. Eu quero Pentecostes. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar, ver, ouvir e falar as grandezas de Deus. Eu quero estar reunido com os propósitos certos. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu quero te obedecer em tudo. Só corajoso faz isso. Vamos fazer isso? Então, em primeiro lugar é assim, ó, fica de pé no seu lugar. Primeiro ponto aqui é assim, fica de pé. O grupo de louvor pode subir já. E eu vou pedir para os pastores, vou pedir para a presbítera. Nós vamos ficar aqui, mas atentos também à voz do Espírito Santo. Eu sei, nós também precisávamos vir para cá, nos prostrar. Eu sei disso. Eu sei que a gente precisa disso também. Nós somos os primeiros. Eu sou o primeiro, querido, que eu preciso. Quantas vezes eu fico ali numa luta com Deus, querendo fazer prevalecer a minha vontade, muitas vezes, e Deus fala: ô meu filho, me obedece. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa. Somos seres humanos. Mas hoje eu quero que vocês sejam usados por Deus de uma maneira poderosa, intensa. Deixa o Espírito Santo usar a boca de vocês como uma voz profética nas mentes e nos corações. Não põe a mão na cabeça de qualquer pessoa só porque ela veio na frente. Deixa o Espírito Santo gerar algo no seu coração. Pode ser uma oração, pode ser uma palavra, pode ser uma direção, uma palavra de sabedoria, pode ser uma profecia, pode ser uma exortação. Deixa o Espírito Santo hoje usar vocês aqui de maneira poderosa. Amém? E a igreja, deixa eu te falar uma coisa. E ouve aqui a equipe ministerial. Nós não vamos lá nos bancos não, tá bem? O lugar é aqui, ó, altar. Altar. Está à sua disposição, do jeito que você quiser. Amém ou não amém? Está tanto livre você sair por aquela porta e ir embora, quanto você vir para cá, se prostrar e se render, com base nessa palavra que você ouviu hoje. Destrói hoje toda a força de Babel na tua vida, em nome de Jesus. Tá? Babel, lugar construído em desobediência, lugar construído com ego, com orgulho, lugar construído sem Deus, vontade humana, pura e simples, coisas certas com motivação errada, certo? Pensamentos certos com motivação errada. Isso é Babel. E Pentecoste é tudo isso que nós vimos. Obediência à voz do comando do Senhor, unidade provocada pelo Espírito Santo no vínculo da paz, uma linguagem que, apesar de ser diferente, ela vem trazer a mesma revelação, a grandeza de Deus. Aonde a gente diminui e o Senhor cresce, aonde Ele é o centro. Então hoje nós queremos Pentecostes em vez de Babel, em nome de Jesus, amém? Amém. Senhor, nós entregamos esta palavra hoje. Aquilo, Senhor, que me deste, que me competia fazer hoje, que é
trazer ao teu povo esta palavra desafiadora. Senhor, eu entrego nas tuas mãos e clamo pela obra do teu Espírito Santo no nosso meio. Que aqui hoje, Senhor, realmente seja um momento de novos começos. Seja um momento, Senhor, de transformações drásticas. Seja um momento de alinhamento, de cura, de libertação. Enquanto eu falava aqui sobre libertação, tem gente que vai entender algo aqui hoje. Sabe por que você deixou de se reunir ou de fazer ajuntamento? Traumas. Você vai ser curado e liberto hoje aqui em nome de Jesus. Porque é para isso que o Senhor preparou essa ministração dessa manhã, para curar e libertar o seu povo também. Aí você vai entender algo maravilhoso, que você não pode basear a sua vida em traumas, mas você precisa obedecer a Deus. Amém? Senhor, entregamos esta palavra nas tuas mãos, diante de ti, e liberamos o teu povo hoje, Senhor, para experimentar a tua obra neste lugar. Declaramos lugar de cura, restauração, libertação, poder de Deus, mover proféticos, dons do Espírito. Oh sim, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas, tudo isso para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Seja livre, seja livre. Esse é o momento de prostração. Esse é o momento. Declara para Ele, fecha os teus olhos, não se importa com mais ninguém. É como se você estivesse aqui, naquele cômodo, naquela assoalhada, só com Ele. Fala para Ele, se prostra diante dEle. Fala para Ele o quanto que você se rende, o quanto que você se dobra.
tudo. Entrega tudo. Entrega o ego, entrega o orgulho. Entrega sonhos, projetos, planos. Entrega tudo. Entrega tudo. Faz dele o verdadeiro Senhor hoje da tua vida. Entrega as lutas, as dúvidas, os conceitos, preconceitos. Entrega as dores. O que é que te faz sofrer? O que é que te faz sofrer? Entrega hoje. Oh, vem, Senhor, sobre o teu povo. Vem sobre a tua igreja, Pai. Vem neste altar com o poder do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, todo aquele que hoje com coração sincero decidiu, oh Deus, se render e se prostrar totalmente a Ti. Que o Senhor tome agora este homem, tome esta mulher, tome agora, Pai, tome-os agora, encha-os, ó Deus, de uma nova língua, de uma nova linguagem. Eita, tataralabalaba, xererererê. Oh, Deus, hoje é o dia. Hoje é o dia, Senhor, da virada. Hoje é o dia da virada, Senhor. Hoje é o dia dos novos começos. Hoje é o dia da marca poderosa do Teu Espírito, circuncidando corações. Circuncidando corações. Eita, talalabalabaxê. Eu vejo corações sendo circuncidados. Eu vejo corações sendo circuncidados neste lugar. Isso rasga mesmo. Rasga mesmo. Oh!
Nós nos rendemos, Senhor, nesta manhã, neste lugar, como tua igreja, como tua noiva, como teus filhos. Nós nos rendemos completamente à tua vontade, pois reconhecemos que somente ela é boa, perfeita, agradável, e somente nela encontraremos descanso, paz. Por isso, Deus, hoje aquieta os corações, livra-nos das ansiedades, dos medos, das preocupações, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos a coragem hoje de nos apegar cada vez mais a Ti, Senhor. Que o nosso primeiro ajuntamento seja contigo, Senhor. Nosso primeiro ajuntamento seja contigo, Senhor. Seja contigo, Senhor. Seja contigo. Ei, ei, poder de Deus sobre a tua vida. Poder de Deus sobre a tua vida. Levanta as mãos, igreja. Deus está derramando poder hoje aqui neste lugar. Você crê nisso? Há poder sendo liberado nessa casa. Há poder para resistir à tentação. Há poder para resistir o mal. Há poder hoje para não se desviar. Há poder hoje para te levantar como servo, adorador, abençoador. Oh, recebe hoje o poder de Deus que cura os traumas. Recebe hoje o poder de Deus que te liberta das cadeias demoníacas, da falta de perdão. Hoje, em nome de Jesus, poder de Deus sobre você. Vem, marcando a tua história, circuncidando o teu coração, levando você para um novo nível de glória. Novo nível de glória. Você ainda não recebeu oração? Vem aqui na frente, vem aqui assim na frente aqui. Quem ainda não recebeu, vem cá. Pastor Pedro, vem cá. Pastor Valdeir, vem cá, vamos orar. Amém? Vai pondo as mãos, vai pondo as mãos, rapidamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você já recebeu a oração, vai com fé. Senta aí. Glorifica a Deus por esta obra poderosa que está acontecendo neste lugar. Já oraram por ti já? Já? Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe poder de Deus. Recebe a unção do Espírito.
Igreja, vamos cantar. Bora! Põe a letra aí para nós. Bora! Faz teu querer em mim. Quero ouvir tua voz. Declaramos. Está preparado para a partir dessa manhã ver manifestada na tua linguagem, seja ela palavras ou corporal, forma de ser, de estar, as grandezas de Deus? Está preparado? Porque a minha oração hoje é exatamente essa: que este ajuntamento desta manhã elimine das nossas vidas Babel definitivamente e estabeleça Pentecostes. E o que é lindo em Pentecostes é que eles estavam todos juntos reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo decidiu manifestar no meio deles. Quantos aqui foram tocados pelo Espírito Santo? O resultado é que o culto não terminou ali. Pelo contrário, aquilo que aconteceu ali dentro fez assim, ó, para fora. Eles foram para fora, falando numa linguagem que aquelas pessoas que estavam lá fora conseguiam compreender. Parecia algo confuso, mas eles conseguiram entender as grandezas de Deus na linguagem deles. Sabe o que isso significa? Que você vai estar lá lidando com os empresários, eles têm a linguagem empresarial, e você vai entrar manifestando e falando a grandeza de Deus na linguagem empresarial. Você vai estar lá com aquele grupo, né, de jovens que parece que estão falando um monte de coisa nada a ver, e você vai entrar e vai falar numa linguagem que só eles entendem as grandezas de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? O Pentecoste não ficou preso ali nas quatro paredes não, queridos. O mover do Espírito Santo de Deus, ó, empurrou eles para fora, e eles falaram na linguagem do povo a grandeza de Deus. Você está entendendo? Você vai perder esse seu evangeliquez aí, ó. Você vai perder esse seu linguajar de crente bitolado, que as pessoas olham lá fora e falam, isso aí é crente, olha como ele fala. Não, você vai falar na linguagem que eles entendem a grandeza de Deus, porque o poder do Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você está entendendo isso que eu estou te falando? Você está crendo, entendendo você está. Agora, será que eles estão crendo? Será que você está crendo nisso? Então não desperdiça as oportunidades e as portas que vão se abrir para você manifestar a grandeza de Deus, seja em palavras, seja em comportamento. Está entendendo? Você está entendendo o que eu estou te falando? E essas grandezas de Deus vão se manifestar em todas as áreas da sua vida. Amém?
inclusive na sua vida financeira. Quero pedir para o pastor Valdeir orar aqui, pastor Pedro, vamos orar pelas finanças do povo, porque é uma linguagem. As finanças também é uma linguagem, aonde as grandezas de Deus também precisam ser faladas, aonde as grandezas de Deus também precisam ser reveladas. E você vai revelar a grandeza de Deus na tua área financeira, a tua família, a tua saúde, os teus negócios, o teu trabalho. Vai falar das grandezas de Deus também na área financeira, em nome de Jesus. Por isso eu te abençoo e declaro aqui que toda a tua fidelidade e obediência à voz de comando do Senhor, aos princípios da palavra, repercutirá em maior abundância, em maior bênçãos a sua vida. Prepara-te para anunciar as grandezas de Deus nesta área também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Está preparado para sair aqui das quatro paredes? Põe a mão na região do seu peito e fala comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu posso nesta manhã sair deste lugar carregando em minha vida o teu poder e a tua grandeza para ser anunciada na linguagem deste povo, desta geração, em nome de Jesus Cristo. Por isso, usa-me, envia-me a mim para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós até a vinda do Senhor. Vai em paz, Deus te abençoe. Bom restante de domingo, em nome de Jesus.